Olá, eu sou o Sábio, colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula da nossa playlist de simulação de circuitos com LT Spice. Na aula de hoje eu vou te mostrar passo a passo como montar e simular um filtro passa-altas passivo de primeira ordem utilizando o LT Spice, beleza? Na última aula a gente montou o filtro passa-baixas e hoje a gente vai montar o nosso filtro passa-altas. Utilizando o mesmo roteiro da aula passada. Primeiro a gente vai projetar o nosso filtro, certo? A gente vai determinar os valores dos nossos parâmetros e aí sim a gente vai lá para o LT Spice simular o nosso circuito, verificando tanto a resposta em frequência do nosso filtro como a resposta no tempo, beleza? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos cursos. Tem cursos práticos, cursos teóricos, questões do ENAD, dicas de aprendizagem, enfim, tem muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Além de que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e impactar cada vez mais pessoas, beleza? E não se esquece, o Professor Jalbert, ele também tem um canal lá no Telegram. O link vai estar aqui na descrição, é só você clicar e se inscrever para receber conteúdo exclusivo, beleza? Os recados estão dados, agora sim, vamos lá para o nosso experimento. Bem, aqui eu estou com um diagrama do circuito que a gente vai montar hoje do nosso filtro passa-altas de primeira ordem, certo? Esse aqui é um filtro passivo. E olha só, como você pode observar, é um circuito bem simples de ser montado. E ele é bem semelhante ao circuito que eu apresentei na última aula, que foi o filtro passa-baixas passivo de primeira ordem, beleza? A gente está só trocando as posições aqui do nosso capacitor com o nosso resistor, beleza? Então a nossa saída V0 dessa vez é a tensão em cima do nosso resistor R. E aí, assim como na última aula, a gente vai projetar o nosso filtro para ter uma frequência de corte de 1 kHz. Então a gente vai utilizar novamente essa fórmula aqui. Essa fórmula ela foi apresentada pelo professor Jalbert lá no curso de filtros elétricos aqui do canal, tá legal? Então eu recomendo que você visite o curso, assista a aula de filtro passa-altas, tá legal? Para que você entenda melhor o que é que vai ser apresentado aqui na nossa aula. E aí essa formulazinha da frequência de corte diz que a frequência de corte é igual a 1 sobre 2π que multiplica R que multiplica C. E aí a gente escolhe um valor para C, tá legal? Eu escolhi aqui C igual a 10 nanofarads, assim como na última aula. E aí isolando R, a gente vai ter que R é igual a 1 dividido por 2π, que multiplica 1K, que é a minha frequência de corte, que multiplica 10 nano, que é o valor da capacitância do meu capacitor, beleza? E aí a gente chega nesse valorzinho aqui de R, que é de aproximadamente 16 kΩ. E o que é que significa a frequência de corte para o filtro passa-altas? Bom, como é que a gente tem a nossa frequência de corte de 1 kHz, quando a nossa frequência de entrada for maior que 1 kHz, a gente vai ter que a nossa saída V0 vai ser bem próximo à nossa entrada VI, tá certo? A forma de onda da nossa saída V0 vai ser bem parecida com a forma de onda da nossa entrada VI. Como a gente tem aqui um filtro passa-altas passivo, a gente vai ter uma leve atenuação no nosso sinal de saída, tá legal? Para uma frequência igual a 1 kHz, isso é, para uma frequência de entrada igual à nossa frequência de corte, a gente vai ter que V0, a nossa saída, é aproximadamente VI, que é o nosso sinal de entrada, dividido por raiz de 2, beleza? E para uma frequência menor que 1 kHz, a gente vai ter que V0 vai se aproximar de zero. Quanto menor for a nossa frequência de entrada em relação à nossa frequência de corte, isso é, em relação a 1 kHz, mais próximo de zero vai ficar a nossa tensão de saída V0, tá legal? Agora que a gente sabe o que esperar do nosso filtro passa-altas, vamos lá para o LT Spice, montar o nosso circuito, simular e verificar os nossos resultados. Bem, aqui no LT Spice a gente vai iniciar um novo esquemático, vai vir aqui em componente, procurar por voltage, que
que é a nossa fonte de tensão. Vai posicionar ela aqui, tá certo? Aí a gente vem aqui em capacitor, Ctrl R para rotacionar. Vem agora aqui em resistor, posiciona o nosso resistor. E por último, ground, que é o terra do nosso circuito. Para fazer as ligações entre os nossos componentes, a gente utiliza a ferramenta Wire. Com as ligações feitas, agora a gente vai alterar os parâmetros de cada componente. Começando aqui pelo nosso resistor, a gente vai clicar com o botão direito e na resistência a gente vai colocar 16K, que no caso são 16 kΩ, beleza? Nosso capacitor, botão direito, capacitância de 10 nano, tá certo? 10N, aqui no LT Spice. E aqui na nossa fonte de tensão, a gente vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em Advanced, e aqui, olha, em AC Amplitude, a gente vai colocar 1, beleza? Porque a gente vai começar a visualizar o nosso circuito a partir da resposta em frequência, beleza? Clique em OK e o nosso circuito está pronto e já pode ser simulado. Mas antes de iniciar a simulação, eu vou vir aqui em Wire, vou puxar um fio daqui, vou vir aqui em Label Net e vou digitar V0 para indicar que nesse nó eu tenho a minha tensão de saída V0, beleza? Vou vir aqui agora em Run, vou mudar para a aba de AC Analysis, que é a nossa aba para visualizar a resposta em frequência do nosso circuito, é uma análise AC, beleza? No tipo, eu vou colocar década, número de pontos por década 10, frequência inicial 1 e frequência final eu vou colocar 100K, que no caso são 100 kHz. Cliquei em OK e o meu circuito está sendo simulado. Para visualizar minha resposta em frequência, eu vou clicar aqui então no meu nó V0, beleza? E aqui eu tenho a resposta em frequência do meu filtro passa-altas passivo de primeira ordem, beleza? E se você visitou o curso de filtros elétricos aqui do canal e assistiu a aula de filtro passa-altas passivo, você viu que o professor Jalbert apresenta um gráfico semelhante a esse aqui, quando ele vai falar da resposta em frequência do nosso filtro passa-altas. Então, observando graficamente, a gente já tem que o nosso filtro passa-altas está funcionando corretamente, beleza? Vamos agora verificar se a gente tem realmente 1 kHz de frequência de corte no nosso filtro. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui em V0, vou arrastar aqui para o meu ganho máximo, e aí você vai observar que no ganho máximo do nosso filtro passa-altas, a gente tem, olha só, aproximadamente 0 dB. Como o nosso filtro é um passa-altas passivo, a gente não vai ter ganho e vai ter uma leve atenuação que a gente pode visualizar aqui, tá certo? Então, no nosso ganho máximo, no ganho máximo do nosso filtro passa-altas, a gente vai ter essa leve atenuação em relação ao nosso sinal de entrada. E aí, como a gente tem aqui próximo de 0 dB, se a gente arrastar o nosso cursor para a esquerda até aproximadamente menos 3 dB, a gente vai ter aproximadamente 1 kHz de frequência. Essa frequência aqui de menos 3 dB é justamente a frequência de corte do nosso circuito. E observando aqui, a gente tem que essa frequência de menos 3 dB, a nossa frequência de corte é de aproximadamente 1 kHz. Então o nosso circuito, o nosso filtro passa-altas passivo de primeira ordem está funcionando corretamente, beleza? Agora que a gente já visualizou a resposta em frequência do nosso circuito, vamos visualizar a resposta no tempo. Como é que a gente faz isso? A gente fecha aqui o nosso gráfico. Eu vou deletar aqui essa diretiva, certo? Ponto AC. Vou vir aqui na minha fonte de tensão. Vou mudar aqui para a aba de seno. Amplitude, eu vou colocar 1 volt. E a frequência, eu vou testar primeiramente uma frequência maior que a nossa frequência de corte. Então eu vou colocar 15K, que no caso são 15 kHz, beleza? Vou clicar em OK. Vou simular novamente o meu circuito, mas dessa vez eu vou deixar aqui na aba de transiente, beleza? No Stop Time eu vou colocar um M, que é de 1 milissegundo. Cliquei em OK e o meu circuito está sendo simulado. Aí olha só, aqui eu vou ter a minha entrada, como eu configurei, tem 1 volt de amplitude e 15 kHz de frequência, e aqui
eu vou ter a minha saída. Olha só, olha como minha saída é bem próximo ao valor da nossa entrada. Tem a mesma forma de onda, tá certo? E a amplitude é bem parecida com a nossa tensão de entrada, beleza? Vou clicar aqui em V0, vou trazer o meu cursor para a minha amplitude máxima e você observa que a amplitude máxima da minha saída é de aproximadamente 980 milivolts. Então você consegue notar que a gente tem essa leve atenuação na nossa saída, certo? A gente vai ter um ganho de aproximadamente 0,99 na nossa saída em relação à nossa entrada. Então, para o nosso primeiro teste aqui, para uma frequência de entrada maior que a nossa frequência de corte, o nosso filtro passa-altas está funcionando corretamente, beleza? Agora, vamos testar o nosso filtro com uma frequência de entrada igual à nossa frequência de corte. Vou colocar aqui 1K, tá legal? E vou alterar aqui o meu tempo de simulação para 10 milissegundos, 10M. Vou clicar em OK e vou simular novamente o meu circuito. E aí você observa, aqui em verde eu tenho a minha tensão de entrada, certo? O meu sinal de entrada. E aqui em azul eu tenho o meu sinal de saída V0. E agora entrando com 1 kHz na frequência de entrada, você percebe que a nossa saída tem uma maior atenuação em relação ao nosso último teste. Você também consegue observar uma leve defasagem aqui na nossa saída, beleza? E visualizando a amplitude da nossa saída, a gente vai ter que agora é de aproximadamente 707 milivolts. E utilizando aqui a calculadora, se eu fizer 1 dividido por raiz de 2, você vai ver que a gente tem justamente esse valor aqui, olha, 707 mili. Então, para o nosso segundo teste, para uma frequência de entrada igual à nossa frequência de corte, o nosso filtro passa-altas também está funcionando corretamente, beleza? Bom, o nosso último teste, então, é entrar com a frequência aqui menor que a nossa frequência de corte. Então, eu vou colocar 200 Hz, beleza? Vou simular novamente o meu circuito. Vou aumentar aqui o tempo de simulação. E aí você observa que temos agora uma atenuação ainda maior que no último teste. A nossa tensão de saída está se aproximando de 0 volt, beleza? Quanto mais a gente diminuir essa frequência, quanto mais essa frequência de entrada se aproximar de 0, mais próximo de 0 vai ficar o nosso sinal de saída V0, beleza? Então, para o nosso terceiro teste, o nosso filtro passa-altas passivo também está funcionando corretamente, beleza? Com esse terceiro teste, a gente conclui o nosso experimento, beleza? Visualizamos tanto a resposta em frequência como a resposta no tempo do nosso filtro e a gente conclui que o nosso filtro passa-altas passivo de primeira ordem está funcionando corretamente, tá legal? Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Hoje eu te mostrei como montar e simular um filtro passa-altas passivo de primeira ordem, beleza? Utilizando o LTspice, a gente montou, simulou, verificamos a resposta em frequência e a resposta no tempo do nosso filtro, tá certo? A gente verificou que está funcionando corretamente. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, me diz aqui embaixo nos comentários. Se ficar alguma dúvida, também comenta para que a gente possa interagir com você. E não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos e até a próxima aula.